Estamos dando início a mais um jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. Informando que nós estamos ao vivo na AGTV, a maior TV streaming do Brasil, com muito conteúdo, a TV aberta do futuro, a TV sem fronteiras. É o trabalho da TV conectando a família. Nós temos aqui uma missão de reconstrução, pois a gente entende que as redes sociais, elas foram criando, sim, um avanço, essa comunicação, mas ela também nos gerou outros probleminhas que, com a comunicação televisiva, nós podemos restaurar e reconstruir. Então, nós convidamos você que nos acompanha sempre a assistir a nossa programação, conteúdo de valor, conteúdo selecionado, para trazer oportunidades, lhe alimentar de algo positivo, para que você veja que não existe fronteiras para você fazer negócios, para você também ampliar a sua mente. E hoje nós temos aqui na programação do nosso jornal, como de praxe, sempre um convidado especial no início, depois temos os comentários de esportes com o Fausto Gresana e encerramos com o clima-tempo para você se prevenir com o que vem no clima aqui na região sul do Brasil. Hoje, no primeiro bloco, nós teremos a presença especial da produtora Conceito Filmes, uma grande parceira, inclusive, que deu origem a esse filme que está fazendo um sucesso no Brasil e fora do Brasil. O filme Fica Comigo. Um trabalho realmente diferenciado que essa produtora vem realizando dentro da sua comunidade, dentro da região, e expandindo fronteiras. Hoje, nós estaremos com este casal, Adriana Tolardo e Luciano Silva, falando sobre o projeto Oficina de Cinema no Sul, que é um projeto que está completamente ligado, interligado ao projeto do filme Fica Comigo. Mas nós vamos saber tudo isso com o casal, pois a Oficina de Cinema no Sul vai acontecer agora no mês de junho. E a gente quer saber tudo como foi, porque também já existiu a primeira oficina. Então, vamos receber o casal Adriana Tolardo e Luciano Silva. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir à noite, né, André? Exatamente, Adri, pois exatamente. Nosso jornal, ele acontece ao meio-dia e também é transmitido às 8 horas da noite para o nosso telespectador que não conseguiu participar ao meio-dia, ele vai assistir todo o conteúdo à noite. Mas, Adri, nós trazendo aqui a informação de início, nós estamos aqui com os grandes representantes aqui da Conceito Filmes, essa produtora que realmente já vem se destacando por várias obras, né, Adriana? E a gente queria trazer sobre a oficina de cinema no Sul, que vai acontecer agora no mês de junho, que está completamente interligada com o filme, nosso querido filme Fica Comigo, que inclusive está aqui na programação da GTV, no nosso Cine Pipoca, o telespectador ainda consegue assistir, está sendo transmitido também no nosso programa direto da Itália, justamente para atender o público da Itália, e tem muita novidade mais vindo por aí. Mas a gente quer saber agora sobre a oficina de cinema. Bom, primeiramente, nós somos gratos, né, à abertura pela AGTV, André, você sempre é nossa parceira. Bom, a primeira oficina de cinema, ela aconteceu em 2023, né? E o que acontece? Juntamente com isso, nós pegamos o filme agora, Fica Comigo, né? Fizemos toda a parte do filme e a contrapartida vai ser a segunda oficina de cinema, que vai acontecer agora no mês de junho, né? E é uma fração de emoções, porque o que acontece? A gente trabalha com crianças do projeto Mão Amiga. São 6 casas várias, né? Então, esse projeto, ele abrange a inclusão dessas crianças, né? E nessa parte de cinema, do audiovisual, de saber fazer e acontecer, né?
saber como fazer um roteiro, saber como dirigir através de uma câmera, ser um bom fotógrafo. E agora o Luciano vai falar um pouco mais, né, porque essa parte mais do projeto em si foi a parte da empresa do Luciano que fez essa parte da produção, né? Então, vou deixar na mão do Luciano. Então, olá, pessoal, tudo bem? Sou Luciano Silva, sou diretor, produtor cultural, né? E agora, então, nós vamos fazer, então, a segunda parte, né, do projeto Fica Comigo, que é a oficina de cinema. Essa oficina de cinema, a gente ensina as crianças desde a fazerem um roteiro até a produção de um filme. Né? Então, a gente vai dar aulas para 50 crianças na parte da manhã e 50 na tarde. E aí, então, eles vão ver todos os profissionais, que nem a Adri falou, né? Para fazer não só a parte artística, como a parte técnica também. Né? Então, seria os fotógrafos, câmeras, captador de áudio, iluminação, a pessoa que vai ficar na claquete, continuista, figurinista e demais profissionais que a gente precisa com uma produção audiovisual. Que são muitas, né? Que são muitas. Não, e isso é só um pedacinho do que está falando de uma produção, tá? Isso é uma produção, digamos, quase independente. Uma produção de um longa-metragem, onde varia, assim, de um filme como Operação Resgate, que é o que a gente depois vai fazer, e vários outros, e precisa, assim, de quase 500 pessoas envolvidas, né? Esse é um de baixa renda, né, que o Luciano está falando. Exatamente, né, gente? Então, para ensinar as crianças, né, então, ter a base, para ter o conhecimento, e quem sabe instigar para ter uma profissão no futuro, né? Hoje a gente vê muitas crianças aí já dominando, né, as redes sociais ali, né, através de um celular, né, ensinando ali, fazendo vídeos, né, os YouTubers aí da vida, então, as crianças, os TikTokers, né, que eles fazem, então, já tem uma facilidade hoje, né, a gente vê ali essa nova geração tendo uma facilidade em fazer, produzir, né. Então, tem a parte também, após, né, que seria a edição, a trilha sonora, tudo isso a gente vai dar uma pincelada, mas a gente quer fazer essa oficina na prática, onde as crianças vão fazer um filme na parte da manhã e um filme na parte da tarde, né? Onde eles mesmos, a parte da iluminação, vão dirigir o filme, vão fazer o seu roteiro, né? E aí sim, que nem a Andréia ali já está exibindo os filmes que a primeira edição as crianças fizeram, né? Que foi feito 6 filmes, dessa vez a gente vai fazer 2, né, mais focados ali para atender essas 50 crianças. Né? Então, vai ter na questão dos créditos ali, a parte artística e a parte técnica. Mas o que é muito bacana, querido telespectador, que vocês estão hoje, né, aqui, recebendo essa informação, conhecendo, né, o casal, para quem ainda já não conheceu, porque a gente somos grandes parceiros aqui da Conceito Filmes e do trabalho que esse casal realiza com muita seriedade. A gente observou um mercado que a gente sabe que muita gente tem resistência, né, Adriana e Luciano, quanto à questão de projetos culturais, em virtude até de passados e de atuações, às vezes, mal conduzidas. E a gente vem acompanhando, totalmente dedicado a esse trabalho que a Conceito Filmes, nós nos unimos, né, em termos de parcerias, justamente pela seriedade com que a Conceito Filmes realiza o trabalho. Então, realmente, a gente abraça uma bandeira de ter uma produtora que trabalha e atua nessa área cinematográfica com muito orgulho, porque, né, não só valorizando o nosso Rio Grande do Sul, né, profissionais aqui do sul do Brasil, mas também com a seriedade que conduzem. Isso é muito importante para que as empresas possam realmente começar realmente a se tornarem ativas e auxiliar também nesses projetos. Eles têm que explorar um pouco as empresas e acreditar que eles enviam o lucro real, os únicos, né? Por que não destinar para um projeto cultural? Eles vão ter, né, a participação. E uma das coisas muito boas que nós, da Conceito Filmes, a gente faz, né, que o Luciano faz, que é mandar, como é que se diz? A prestação de contas. É um informativo mensal para o nosso patrocinador. E
também, né, está aberto pela sali que você abre, você consegue visualizar, consegue saber para onde está indo o seu dinheiro, né? E é um investimento, assim, que a gente sempre diz assim, fica aqui, porque vai para hotéis, vai para restaurantes, vai para locações, né? Enfim, é um dinheiro que é ocupado na própria região e na cidade, né? Uhum. É importante, a gente vai trazer muito mais esse assunto, esse tema, porque realmente a gente precisa estimular as empresas a trazerem esse recurso para esses projetos, porque como vocês acabaram de apresentar, o projeto Oficina de Cinema no Sul é um projeto que, inclusive, apoia e ajuda crianças em vulnerabilidade. O do projeto Mão Amiga, que é o projeto do Frei Jaime Bétega, que é uma referência na região. Mas o que é importante entender que esse projeto ele é todo desenvolvido para ajudar a criança a despertar o sonho, saber que tem possibilidade de ela se descobrir com um talento. E a gente sabe que desse projeto, desse primeira oficina de cinema, deu realmente a visibilidade para mais de 23 crianças, né? E a protagonista, né, a Giovanna Boxin, ela foi a protagonista do filme Fica Comigo, né? Saiu da oficina. Saiu da oficina. E ela, vamos falando, ela ganhou o mesmo cachê que todos os outros atores, assim, renomados, né? E isso é muito importante, as pessoas entenderem a responsabilidade de uma empresa, de ela saber que ela está colaborando para o sonho de uma criança, para a descoberta do seu talento profissional. E a gente precisa abrir essas portas novamente, onde a cultura, ela sim é também vista como uma atividade que salva vidas, porque quando tu te apaixona pela tua arte, pela tua capacidade, pelo teu desempenho, tu vai te direcionar para estudar, para se provocar em se tornar cada vez melhor, né, Luciana e Adriana? Verdade. E com certeza, André, eu acho assim, ó, que nós fomos agraciados e abraçados pelo Frei Jaime, pela nossa competência. Ele acreditou realmente na Conceito Filmes, né? Ele abraça porque ele sabe que a gente faz e faz acontecer, né? Exatamente. E continuando, então, falando para quem está assistindo, já entender um pouquinho sobre esses grandes projetos que a Conceito Filmes faz, que a gente vai trazer também para que você possa ser uma empresa colaboradora e patrocinadora desses projetos, que não é um, são vários, e a GTV está 100% junto nessa missão para executar todos esses trabalhos e atuar. E Adri e Luciano, a oficina de cinema no Sul, ela acontecerá quais dias? E, como vocês falaram, no turno da manhã e da tarde com as crianças do projeto, correto? Exatamente. Vai acontecer do dia 2 de junho até o dia 13 de junho, durante 2 semanas, né, de segunda a sexta-feira, na parte da manhã e na parte da tarde. E a gente vai trazer profissionais, né, o diretor Jorge Barreto vai vir para cá, vai ensinar eles na prática como é que se pega uma câmera, como é que se posiciona, né? Nós temos a atriz a Jaqueline Aires, que vai preparar eles para as cenas que eles mesmos vão escrever, né? Os roteiros. Eu vou fazer a parte da preparação dos roteiros, né? Sou roteirista. Então, ali, junto com as crianças, a gente vai montar um roteiro que enganje todos eles, né? E no primeiro dia da oficina, a gente já vai conhecer eles e saber quem que é a parte mais artística, quem é a parte mais técnica, né? Que a gente já consegue, as crianças já conseguem ver, né? Quem que faz mais artes, né? E quem é mais centrado, quem é mais organizado, quem gosta de escrever, a gente vai convidar para fazer o roteiro. Quem gosta de, né, de desvendar ali o mundo, o mistério né, dos cinemas ali, dos filmes, né? Como na primeira edição a gente conversou com eles, né? Para a gente também conhecer que tipo de filmes eles gostam, né? Qual é a linha deles. Então é muito interessante a gente, esse contato, essa transferência de conhecimentos, né? Essa parte do primeiro contato, geralmente a gente faz com o monólogo deles, né? Que é a parte que a gente faz, né? A criança com a câmera, né? Ela vai falar um pouco de si, vai fazer um breve monólogo. A gente consegue descobrir um pouco do
que ela mais gosta, né? De cada criança ali e tal, para saber também, né? Então, porque não adianta a gente querer que todo mundo seja artista, ator e atriz. Quem é que vai ficar atrás das câmeras, né? Quem que vai cuidar da parte de iluminação? Então, nosso projeto ele é amplo, né? Então, a gente abrange todas essas áreas ali para poder, então, também dar oportunidade para as crianças se descobrirem, né? E, quem sabe, uma futura profissão. Quem sabe a gente vê aí eles aí em filmes em Hollywood ali, né? É verdade. E essa vez é muito importante porque, além de tudo, a gente não quis pegar uma pessoa de tão longe para mostrar para eles. A gente está trazendo um youtuber do interior de Antônio Prado, o Pedro Pastore, né, amor? A gente teve o prazer de estar com ele, né? Ele é um adolescente admirável, né? Eu tenho certeza que ele vai dar a visão dele de como ele estourou, de como ele partiu para esse domínio de câmeras, né, para se projetar. Isso para nós foi fascinante, porque a maioria das vezes a gente traz atores, atrizes de renomes de fora, né? E por que não, dessa vez, não pegar alguém daqui da nossa região, né, Andréa? Muito bem. Olha que bacana, então, você, telespectador, olha o trabalho diferenciado, que o cuidado da Conceito Filmes, valorizando também um talento, né, dos youtubers, desse ramo das redes sociais, que é Pedro Pastore, que realmente cativa pelo seu carisma, né, a sua simplicidade. Nossa, ele é magnífico, ele é simples, ele é autêntico. A gente vê, assim, a energia, né, dele, né, mesmo morando no interior, ele se sobressaiu, né? Então, é sempre dizer assim, não desista do teu sonho, né? Ele caiu na graça de alguém e viralizou, né? A mesma coisa a gente vai estar com o Stallone do Brasil, né? E é uma das personalidades que as crianças têm paixão, né? E ele vai estar novamente aqui, nisso, na segunda, terça e quarta. Então, e a gente vai ter a nossa coletiva de imprensa, que é toda feita pela Andréa Gressana, né? Não podemos esquecer, né? Exato. E isso, que dia 10 de junho, às 19 horas, nós vamos ter essa coletiva com os atores, Sidney Costa, Jaqueline Aires, Edna Fashion, uma equipe maravilhosa, Jorge Barreto, me ajuda, a Renata, o próprio Pedro Pastore, o Stallone, e grande equipe, né? Eu não lembro de todo mundo nesse momento, né? Mas é isso que é bacana. Então, você, telespectador, já sabe, essa semana vai ser uma semana de muita cultura no nosso Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha, com esse trabalho da oficina de cinema. Inclusive, iremos lá em Caxias do Sul juntos, trazendo esses melhores momentos e organizando essa linda coletiva de imprensa, que é para reunir realmente todos os meios de comunicação a um trabalho grandioso que está sendo realizado pela Conceito Filmes. E esse trabalho, Adriana e Luciano, que a gente possa reverberar para muitos mais países, para muitas outras regiões, o quanto a gente precisa fomentar e trazer essa conexão com as nossas crianças. Quanto é importante conectá-la com o trabalho. E o que é bacana a gente trazer para o telespectador? São crianças de que idade, Luciano e Adri? Desde os 7 até os 14 anos. 14, mais ou menos isso. Então, tu vê, a gente mexe com crianças, né, que estão ali começando, né, do 7 ainda é muito jovenzinha, mas já despertando a vontade de trabalhar, porque o trabalho enobrece o homem. Então, vocês estão de parabéns, a gente fica muito orgulhosa, eu sou muito orgulhosa desse parceiro, dessas pessoas que realmente realizam um trabalho com muita seriedade, entregando e ajudando a nossa sociedade, os nossos jovens, nossos adolescentes a despertarem para o trabalho, porque a atividade cinematográfica é um trabalho grandioso, de uma repercussão, ela, digamos, a arte, ela te liberta. Então, o quanto é importante a gente estimular na nossa sociedade a arte também. Eu sempre digo assim, uma das coisas que é muito importante é a nossa expressão corporal, né? O nosso corpo fala,
né? As nossas mãos, nós somos italianos, nossas mãos falam muito, né? Então, o que acontece? A gente precisa muito dessa pontualidade, essa coisa de gestos, né? Às vezes tem que ser gestos mais controlados, né? Conforme o teu trabalho, mas isso faz com que a pessoa tire aquela coisa de inibir, né? Em frente à câmera, em frente a de repente, até uma própria produção, né? Mesmo quem está atrás, não pensa que não vai ficar nervoso, né? Vendo aquilo, né? E quem está na frente também, quantas vezes a pessoa vai ter que repetir a mesma frase, o mesmo texto, né, Andréa? Mesmo pela televisão, né? Isso é uma bagagem que, para eles também, eles vão levar para a vida inteira, né? Essa parte da expressão, né? Também, né? E muito importante tu falaste, porque muita gente, quando enxerga o trabalho pronto, pensa, tem a sensação que aquilo é muito fácil. Isso. Mas não tem noção do que a carga, né, a carga horária de trabalho, do que é o desgaste para poder extrair uma cena, para extrair e trazer a emoção daquilo que está realmente descrito no roteiro, né? É bom já falar que o projeto Fica Comigo fazem 2 anos que a gente está trabalhando nele. Início da captação, né, o início da parte do projeto, a parte da escolha, a parte do saber quem vai ser os diretores, quem vai ser cada um, a preparação. Gente, eu vou dizer assim, não é fácil. A Andréia, ela esteve com a gente o tempo inteiro, então ela viu mesmo como é fazer uma produção de audiovisual, né? E realmente ela é por ser amante da arte, viu? Tem que ser amante da arte nesse momento. Porque um minuto de cena gravada leva, geralmente faz um dia. Tem toda a preparação, tem questão de iluminação, posicionamento do pessoal, né? Então Às vezes um cabo que ficou fora, tu vai ter que refazer. Às vezes uma piscadinha que tu deu e não viu. Ah, olha, eu estava com aquele brinco, antes eu não estava. Eu estava com a unha pintada, mas naquela outra cena eu tenho que repetir, então eu tenho que voltar a pintar do mesmo tom. Continuismo. Né? Tu tem que ter a parte do continuismo, isso mesmo. Obrigada, amor. Então, assim, tu tem que estar no mesmo... Bom, é muita dedicação, é muita coisa. Então, para eles, assim... É uma parte encantadora, né? E tu sabe isso que tu trouxe agora, Adri? É muito bacana, porque olha a complexidade, quanto precisa dessa organização de cada cena, porque nem sempre a cena vai conseguir ser gravada no mesmo dia, vai ter em outro dia. Vai estar chovendo, tu tem que, de repente, elaborar uma outra cena em cima. O que acontece? Tu pode ter feito um monte de cenas, né? Tu tá pensando, tu fez o teu roteiro, chegou lá na edição, o editor vai mudar algumas coisas porque não gostou do contexto. Tem tudo isso também, né? As pessoas pensam assim, tu fez o roteiro, vai ter que seguir o pé da letra. Tu pode até seguir o pé da letra, mas vai chegar lá na edição, o diretor de edição, ele vai dizer assim, não, isso aqui não encaixa com isso, eu vou ter que pegar aquela cena lá do final, vou ter que botar ela para cá. Então, é uma mudança, sabe? E às vezes a gente, como quem é roteirista, pensa assim, eu quero aquilo lá. Né? Claro que ele vai sair realmente com a mensagem, mas não é como a gente quer, é como realmente a produção passou, né? Então, vocês estão vendo a complexidade, o que envolve e o quanto é importante a gente trazer isso para o telespectador, para que as pessoas comecem a se conectar também com obras, com produções, porque as pessoas gostam muito de julgar, mas na hora de assumir realmente e ter conhecimento com propriedade, aí muda todo o cenário. Então, a gente gosta muito de trazer aqui no jornal trabalhos como Conceito Filmes, um trabalho sério, para que as pessoas entendam que existe realmente dedicação, que nada é fácil, que um trabalho grandioso, que a gente tem muito orgulho do filme Fica Comigo, que está na programação da GTV. Inclusive, já deixo o recadinho, tá? Toda esta semana, você, telespectador,
na nosso Cine Retrô, às 2 da tarde, nós estamos passando esses curtas que foram extraídos, né, da primeira oficina de cinema. Da primeira oficina. Então, é muito bacana, porque vocês vão poder assistir aquele trabalho de toda a participação dessas crianças, desses jovens. Inclusive, eu adorei, Adri, assistir, vi a Giovana, né, que também foi extraída para o filme como protagonista, aquelas meninas. Quanto é bonito ver esses jovens, essas crianças se conectando com a arte. É o talento, né? Tu viu quanto talento tem para poder ser extraído, né? Como o filme Fica Comigo. Ele teve 23 crianças numa cena e saiu a protagonista, a Giovana, ela que fez toda a parte, assim, a mensagem do filme foi através dela, né? E o bom também é eles se divertindo fazendo isso, né? Então, estar no set de filmagens lá, né? Nós acompanhamos essas 100 crianças aí por 6 filmes, então também eles se divertindo, eles adorando, né? Gostando de ver essa coisa que eles só veem em televisão, eles assistem no YouTube, alguma coisa, mas não sabem como é que é por trás das câmeras, né? Então, ver os olhos deles ali é maravilhoso. É, aqueles olhos que brilham, assim, de sonhar, né? E a gente tem que agradecer mesmo aos nossos patrocinadores, né? E sem eles também, né, Andréia? Isso nada poderia acontecer, né? Exatamente. Então, você que é empresário, empreendedor, e você gostaria de apoiar realmente trabalhos diferenciados que nós assinamos aqui, estamos juntos para essa missão, para incentivar a cultura, a arte, a GTV, que tem como missão a reconstrução dos valores da família, é importante, a gente precisa realmente apoiar produtoras, trabalhos que também despertem o sonho da cinematografia. Ela faz parte da nossa vida. É exatamente um filme que traz a emoção, que nos toca. Imagina saber, Adriana e Luciano, o quanto tu desperta o sonho em uma criança em vulnerabilidade. A gente está exatamente trazendo aqui essa oficina com crianças que vivem numa vulnerabilidade, que às vezes o sonho não está ali, né? Não é o cotidiano. Eles pensam, né? Isso. Exatamente. Não é o cotidiano dela, não está perto dela. Então, ali é o contato dela com a possibilidade real de ela poder praticar um sonho. Então, muito obrigado, casal, pela participação aqui, por a gente estar trazendo e abrindo esse leque com milhares de pessoas que estão aqui conectadas, assistindo e entendendo o quanto é importante a gente fomentar e movimentar a arte e ajudar através de cada um do seu papel, as empresas apoiando, você, telespectador, assistindo um trabalho que é importante também se conectar, assista ainda o filme Fica Comigo, esse trabalho lindo que mostra esses talentos e outros trabalhos que virão. Bom, eu quero deixar um espaço para uma mensagem para o nosso casal aqui da Conceito Filmes, depois nós vamos para um breve comercial. Bom, primeiramente, eu quero agradecer e sempre dizer para você, não deixa guardado na gaveta seu sonho, né? Faça com que ele se realize. É isso aí, eu quero agradecer, quero desejar uma boa tarde a todos, né? E uma boa noite também. Uma boa noite também, um ótimo dia. E é isso aí, vamos à luta, né? Que a gente está aí. Muito bem, então vocês já viram que aqui você acompanha tudo em tempo real. Estaremos lá, direto em Caxias do Sul, trazendo os melhores momentos, fomentando esse lindo trabalho que é a Oficina de Cinema no Sul, que fomenta e traz a esperança para crianças em vulnerabilidade. E a GTV vai estar também trazendo, noticiando aqui no jornal também tudo que vai estar acontecendo lá na semana da oficina. Casal, muito obrigada pela participação, para que a gente possa estar informando. André, obrigada sempre. Que a gente possa informar até aqueles que não conhecem, que se conectem, que comecem a conhecer mais, que comecem a participar mais, né, de trabalhos como o trabalho de vocês.
Bom, nós vamos para um breve comercial. Telespectador, não saia da telinha, nós já voltamos com os esportes. Beijo, casal. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro é pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Bem que podia ter uma piscina na casa nova, né? Tem algo muito melhor, um lago com patos. E olha, tem um quintal com um parquinho. E outra coisa, a casa é enorme, vocês vão poder se divertir à vontade. Viu, Thalita? Viu, Tamara? Tem muitos brinquedos na casa. E ainda tem patos. Sim, Tícia, a gente vai poder se divertir muito, principalmente no lago. Rafa, viu? Nem sinal de internet pega aqui. E pra piorar, vai ter aqueles patos, galinha. Meu Deus, que saco! Meninas, vocês podem se divertir, mas podem se divertir com cuidado, né? Eu vou estar de olho em vocês, tá? Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus. Und fliegt ein Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag...
Estamos de volta dos comerciais e agora vamos receber nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos aí, boa tarde para quem já conseguiu almoçar. Eu hoje meio improvisado aqui, mas nunca faltando, né? Então bora comentar aí sobre os esportes e também projetar algumas coisas que tem para acontecer. É isso aí, nosso comentarista, como a tecnologia nos propicia essas conexões em qualquer lugar onde a gente esteja. É esse o sentido, que a gente possa transmitir um conteúdo de valor em qualquer lugar do mundo, e mesmo que seja na rua, dentro do carro. Bom, Fausto, vamos começar então os nossos comentários. Grêmio perdeu para o São Paulo. Esse jogo perdido foi importante? Realmente deixa o Grêmio numa situação ruim, como já estava realmente, ou era já esperado? Bom, obviamente que é um resultado horrível para o Grêmio, né? O Grêmio que está na zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento, nesse momento, não é definitiva, né? Então, os times não têm que se preocupar tanto com a zona de rebaixamento. É um início de campeonato, né? É um bolo que separa o Grêmio do nono colocado, são um jogo só. Então, não é um momento de desespero por estar na zona, mas sim de desespero pelo que vem jogando. Eu até concordo com grande parte da imprensa quando falam que Inter e Grêmio foram roubados no final de semana, porque o Grêmio teve um pênalti escandaloso, que não foi pênalti, que foi marcado para o São Paulo, onde o árbitro é chamado no VAR e mesmo assim mantém uma decisão que é claramente errada. E assim como no jogo do Inter teve um pênalti claríssimo contra o Mirassol, a mão inclusive do Reinaldo, que o árbitro nem é convidado a olhar o lance na cabine. Um lance claríssimo de pênalti, né? Então, mas eu não vou entrar nesse coro de que os times foram roubados e por isso perderam os jogos, porque seria também só defender uma coisa que é indefensável, né? O Inter jogou mal contra o Mirassol e o Grêmio foi dominado durante praticamente o jogo inteiro pelo São Paulo. O Grêmio dá 3 chutes a gol durante os 90 minutos, então perde não porque teve um pênalti mal marcado, isso é a parte do resultado, mas perde porque foi muito inferior ao São Paulo durante os 90 minutos. Então, obviamente, teve todo aquele acontecimento dos familiares do Mano Menezes que morreram, ele sai da partida, o Grêmio vai com seu auxiliar e tudo mais, mas também o Grêmio tem sim que buscar soluções urgentes, não quanto a só os resultados, porque os resultados o colocam nessa colocação ruim, mas sim em relação ao próprio desempenho do time, que é muito, mas muito ruim. É difícil um gremista estar sonhando com algo que não seja fugir do rebaixamento. É isso aí. E dando seguimento, nós vamos ter que falar na nossa outra dupla Grenal. Nosso Inter empatou com o Mirassol. Era esperado? Nós estamos com dificuldade de voltar ao equilíbrio do que vinha vindo o nosso time. Como que está o nosso Internacional, Fausto? Bom, eu também não vou entrar naquela coisa de só criticar o Roger, né? Eu entendo que o Inter está passando por um momento que parece muito nítido o desgaste, né? O Inter não está tendo perna para acompanhar os adversários. Não dá para comparar a rotina de jogos do Mirassol, que joga apenas o Brasileirão, com a rotina de jogos do Inter, que joga a Copa do Brasil, joga Brasileiro, joga Libertadores e joga quarta e domingo. Realmente não é muito fácil dar conta disso tudo. Mas eu vou entrar um pouco no que o Vitão falou na coletiva. Parece que o grupo do Inter só reage nas dificuldades. E o Inter tem que aprender a jogar os jogos que não são tão importantes como jogos que são importantes. Porque num campeonato de pontos corridos, os 3 pontos contra o Mirassol valem os mesmos 3 pontos que venceu o Flamengo num jogo muito importante. Então, o Inter tem que aprender a jogar esse tipo de jogo. O Inter não foi bem contra o Mirassol, mas também foi amplamente superior ao Mirassol. O Inter não foi bem em relação ao próprio Inter, mas no jogo o Inter dominou o jogo inteiro e por alguma azar o Inter não conseguiu sair com a vitória, mas isso também tem que ser colocado como digamos que uma debilidade na atuação do Inter. O Inter precisa evoluir, tem jogos importantes pela frente e precisa voltar a encontrar aquele melhor Inter, que é, digamos que muito difícil, levando em consideração esse acúmulo de jogos que o Inter vem tendo, né? Então, é uma coisa difícil quando não se tem um grupo muito comprido, muito grande, né? Ao contrário de Palmeiras e Flamengo, que conseguem jogar todas as competições, porque o time reserva é tão bom quanto o time titular. Então, a gente tem que cobrar, mas também tem que entender. Muito bem. E dando seguimento, Fausto, como que foi a Copa do Brasil? E o que esperar da Copa do Brasil?
Os jogos começam hoje, né? O Grêmio enfrenta o CSA em casa, o CSA que venceu o jogo em Alagoas por 3-2, então o Grêmio precisa vencer na Arena. Eu não consigo imaginar o Grêmio não vencendo na Arena e se classificando com alguma tranquilidade, porque o CSA é muito inferior ao Grêmio, né? Seria uma catástrofe a gente não ver o Grêmio classificado contra o CSA na Arena, então acho que o Grêmio hoje vai confirmar sua classificação. E daqui 2 dias o Inter enfrenta o Maracanã, em Florianópolis. O Maracanã, que é um time do Ceará, vendeu o mando de campo porque não tem torcida lá, vai tentar fazer uma renda maior, trazendo o jogo para Santa Catarina, onde vai ter muitos colorados, e acho que o Inter também tem que confirmar sua classificação com outra vitória. O primeiro jogo foi só 1-0 para o Inter, né? Então acho que o Inter precisa dar uma resposta positiva aos torcedores catarinenses que vão poder acompanhar o Inter em Florianópolis nessa quinta-feira. Então, acho que os dois passam e passam com alguma tranquilidade, mesmo o Grêmio trazendo um resultado negativo de Alagoas. Acho que o Grêmio tem totais condições de passar por cima do CSA e classificar, mesmo sendo esse Grêmio que joga tão pouco ou quase nada. Muito bem. E óbvio que a gente não podia deixar de trazer também Neymar. O que esperar desse nosso talento do futebol e saber se ele está realmente já apto para poder realmente apresentar o talento todo que ele possui. Bom, o Neymar foi criticado com uma enxurrada de críticas nessa última semana, e acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Vazou ali parte do contrato do Neymar, onde ele recebe 4 milhões por mês e tudo mais, e aí tem uma projeção de renda com o lucro dos patrocinadores, que o Santos se obriga a pagar em caso o Neymar não receba isso em patrocínio, que dá 100 milhões de reais até o fim do contrato. Bom, obviamente que aí saiu diversas coisas. Pô, o Neymar mal jogou e virou isso. Eu concordo que, em parte, se o contrato foi esse e não foi, obviamente, colocado em patrocinadores, não é nem responsabilidade do Neymar, porque o Neymar recebia muito mais que isso na Arábia Saudita. Mas sim, o Santos entendeu o que ele poderia naquele momento, né? Não é porque se pode trazer o Neymar que tem que se trazer o Neymar e fazer uma dívida milionária. A responsabilidade desse contrato não é do Neymar. O Neymar é um cara que pode receber esse valor, porque mundialmente ele já recebe até mais do que isso. Agora, sobre também que virou muita repercussão, ele está no jogo da Kings League, lá que ele é presidente do Fúria, né, o time da Kings League, e o Santos ter perdido para o Corinthians naquele jogo. A gente sabe que o Neymar tem compromissos de patrocinadores, ele é um embaixador do negócio, então não dá para a gente só ficar também batendo nisso daí. Acho que o Santos, e aí vai muito o oposto do que falam, o Santos está no momento ruim, em 19º lugar ali, com 5 pontos, beirando a zona de rebaixamento, mas o Santos evoluiu muito na questão de desempenho, né? Inclusive no jogo contra o Grêmio na Arena, o Santos é melhor que o Grêmio quando perde, inclusive no jogo contra o Corinthians, o primeiro tempo do Santos é muito superior ao do Corinthians. Então acho que o Santos está numa evolução, acho que o santista não cai nesse conto da imprensa, mas sim, o Neymar tem que se recuperar e voltar a mostrar desempenho. Eu espero do fundo do coração que ele renove o seu contrato com o Santos, que vence daqui a um mês, e ele possa ficar até a Copa do Mundo, pelo menos pelo Santos, para ele reencontrar o caminho dele de alegria e fazer o Santos sair dessa zona ruim de rebaixamento e colocar no lugar que deve estar, que é lutando lá em cima. Muito bem, então trouxemos aí um cenário do futebol aqui com o nosso comentarista. Fausto, teremos aí alguma coisa de especial para os nossos comentários na quinta-feira? Sim, importantíssimo, né? O Grêmio decide basicamente a única competição, assim, talvez do Copa do Brasil Sul-Americano, mas o Grêmio enfrenta o CSA hoje no jogo que pode definir muita coisa para o restante do ano, mas eu estou confiante, o Grêmio vai passar por cima do CSA. E hoje tem a final da Liga Europa, né, que é Tottenham e Manchester United, o 15º contra o 16º da Premier League fazendo uma final europeia, então tem tudo para ser um grande jogo, são duas grandes equipes, né, uma de Londres, uma de Manchester, são rivais lá no futebol inglês, então tem tudo para agitar hoje à tarde essa final da Liga Europa. Muito bem. Antes de a gente chamar os comerciais, Fausto, eu queria deixar aqui, junto contigo, aqui dentro do nosso espaço do esportes, uma homenagem ao Chanel, que era um amigo muito querido, que tinha restaurante dentro do nosso Internacional, um atleta muito apaixonado pelo Internacional, inclusive, se eu não me engano, também fazia parte lá do conselho do Internacional. Então, deixamos aqui os sentimentos para todos os familiares que nessa partida desse amigo
que agora se encontra lá mais uma estrela no céu, o quanto é difícil a gente superar um jovem que, infelizmente, parte também com essa doença trágica que é o câncer, o quanto a gente precisa estar alerta, a gente precisa realmente estar acompanhando, fazendo exames para que a gente possa realmente se preservar. Um jovem, um homem, né, não era tão idoso, mas nem tão jovem, na faixa dos seus 50 anos, a gente acredita muito jovem para estar aqui partindo. Força para todos os familiares, uma nossa homenagem, porque realmente é muito difícil ver, né, alguém partir do nosso ciclo de amizades, uma pessoa cheia de carisma, uma pessoa muito querida pela sociedade, por onde ele convivia. Então, deixamos aqui a nossa homenagem ao Chanel e a todos os familiares nesse momento de partida, nesse momento de dor. Bom, Fausto, então te aguardamos na quinta-feira com mais conteúdo de esportes. Com certeza, para falar sobre esses jogos ali, que como eu citei, o Grêmio define seu ano praticamente contra o CSA. E o Inter, a gente não vai falar no programa de quinta-feira, mas o Inter tem um jogo muito importante na quinta-feira contra o Maracanã também. Então, teremos bastante assunto, né? Agora começa uma fase muito, muito rápida no futebol, porque o Inter tem decisão importante semana que vem contra o Bahia. Depois a gente tem em junho uma parada de um mês, né, para ter a Copa do Mundo de clubes. Então agora o calendário desse ano ficou muito estreito, porque é muito jogo. Como tem essa parada de um mês em junho, vai ter muito jogo, um acúmulo muito grande, então não vai parar de ter assunto de jogo. Então bora aí para uma ótima terça-feira a todos e nos vemos na quinta para comentar aí sobre esse jogo do Grêmio contra o CSA. É isso aí. Então, te aguardamos na quinta-feira com mais conteúdos de esportes. Um beijo grande, Fausto. Não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e já voltamos com o Clima Tempo. Beijo, Fausto. Tchau, tchau. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper. Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99282-7349. Doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, uma especialista top doctor em Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Estamos de volta dos comerciais e você deve ter assistido agora o comercial da nossa doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia. Você conheceu um pouquinho da clínica da doutora Roberta Capper. E nós estamos aqui deixando um grande beijo para a doutora. Estamos chegando ao fim quase do nosso tratamento ortodôntico com o aparelho Invisalign, o quanto é importante um sorriso, o quanto é importante um profissional qualificado. Então, aqui a gente indica para você, telespectador, busque, entre em contato com a doutora Roberta Capper, faça a sua avaliação, que você vai realizar o melhor tratamento para que você possa estar sorrindo, radiante. O sorriso é ali a porta de entrada da sua alma, da sua conexão, da sua comunicação. É muito importante que você tenha esses cuidados e procure um profissional realmente especializado. E a nossa indicação é a nossa querida doutora do sorriso, doutora Roberta Capper. Bom, e agora nós vamos dar seguimento aqui no Clima Tempo. Vamos ver o que o clima nos espera para essa semana? Bom, então nós temos hoje Porto Alegre com 21 graus de temperatura, 22 Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 14 Bagé. Já podemos observar temperaturas mais baixas na região da fronteira com o Uruguai. Então, nós temos aqui estado do Rio Grande do Sul com bastante nebulosidade, nuvens,
mas livre de chuva. O sol aqui tenta realmente aparecer. Em algumas regiões não vai ver, está o céu nublado, mas tempo firme e seco nesse momento. Nós temos aqui, nesta terça-feira, 29 graus em Florianópolis, 21 Chapecó, 21 Lages, possibilidade de chuva lá na região de Lages, mas seguindo tempo firme e seco na maioria da região de Santa Catarina. Litoral também com bastante sol e temperaturas elevadas ali em Santa Catarina. Estado do Paraná, 25 graus em Curitiba, 28 Londrina, 23 Cascavel, tempo firme e seco também na região do estado do Paraná. Vamos ver o que nos espera na quarta-feira. Quarta-feira teremos 19 graus em Porto Alegre, 21 Santo Ângelo, 18 Uruguaiana, 14 Bagé. Podemos já observar que a temperatura começa realmente a ficar mais baixa em toda a região do Rio Grande do Sul. Porto Alegre já tem uma queda na temperatura, também em toda a fronteira com o Uruguai, região de Santa Maria. Então, a gente já começa a sentir o inverno chegando. Nós temos aqui um mapa mostrando que teve chuva, né, realmente que passou aqui na região da Serra e começa a atingir na quarta-feira a região de Santa Catarina. Mas a maioria da região na quarta-feira no Rio Grande do Sul, livre de chuva. Estado de Santa Catarina, já na quarta-feira, vai estar realmente mobilizado pela chuva. Nós teremos 21 graus em Florianópolis, 18 Chapecó, 17 Lages, uma queda na temperatura, e sim, essa massa de chuva chegando em todo o estado de Santa Catarina. Então, teremos chuva em abundância na região de Lages, Chapecó, e essa movimentação vai realmente chegar em toda a região do estado de Santa Catarina. Possibilidade de chuvas em toda a região do estado, na quarta-feira. Na quarta, seguimos o estado do Paraná, 22 graus em Curitiba, 26 Londrina, 24 Cascavel, e observando pelo mapa, tempo firme e seco em todo o estado do Paraná. Vamos ver o que nos espera na quinta. Quinta-feira, tempo firme e seco em todo o estado do Rio Grande do Sul, seguindo na mesma temperatura, 19 graus em Porto Alegre, 19 em Santo Ângelo, 17 Uruguaiana, 15 Bagé. Então, teremos, sim, uma baixa da temperatura, se mantendo o tempo firme, daí estabilizando o tempo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, no estado de Santa Catarina, teremos 18 graus em Florianópolis, 19 em Chapecó, 13 em Lages, tem uma queda da temperatura e segue com possibilidades de chuva ainda na região ali, na região de Florianópolis, a gente pode ver intensidade de chuva na Serra, possibilidades de isentar a chuva e na região lá do nosso comentarista, né? Que não aparece chuva lá para Araranguá, nem para Jaguaruna, então, tempo firme em algumas regiões de Santa Catarina. Região de Camboriú, naquela região também segue com chuva. Nós já observando aqui estado do Paraná, 16 graus em Curitiba, 24 Londrina, 19 Cascavel, e a gente observa essa massa de nuvem de chuva chegando ao estado do Paraná, que vinha sem chuva. Então, vai ter bastante chuva na quinta-feira na região entre Cascavel, Guarapuava e Curitiba. Então, aqui, ó, por essa linha horizontal, a gente pode observar que vamos ter chuva nessa região do estado do Paraná. Então, aqui trouxemos um pouquinho do clima-tempo. Vamos ver como que vai estar sexta. Sexta, seguimos 19 graus em Porto Alegre, 20 Santo Ângelo, 17 Uruguaiana, 15 de Bagé, seguindo tempo firme e seco em toda a região do estado do Rio Grande do Sul. Vai dar para aproveitar aquele friozinho gostoso. Nós teremos aqui Santa Catarina na sexta, com 20 graus em Florianópolis, 20 em Chapecó, 15 Lages, e possibilidades de chuva na região, no litoral, aquela chuvinha esparsa que ainda segue com muita nebulosidade em todo o céu do estado do Paraná. Estado de Santa Catarina, perdão. No estado do Paraná, nós teremos 16 graus em Curitiba, 24 Londrina, 22 Cascavel, tempo e firme e seco na maioria da região, possibilidade de chuva em Guarapuava e também no litoral do Paraná. Então, trouxemos aqui um pouquinho do clima-tempo. Então, trouxemos um pouquinho do clima-tempo para o nosso telespectador se programar e na quinta-feira traremos um novo cenário do que vai acontecer no final de semana.
Então, a gente pode observar que essa semana, tempo firme e seco aqui na maioria das regiões, né? O nosso estado do Rio Grande do Sul com temperaturas bem agradáveis, né? Chega aquele calor absurdo. Começou o nosso clima de outono na expectativa do inverno. Então, deixamos aqui um agradecimento para todos os nossos telespectadores que nos acompanham, que seguem aqui junto conosco, acompanhando todas as terças e quintas o nosso Jornal AG News. Lembrando que você que não consegue assistir ao meio-dia, assiste às 20 horas da noite. Às 20 horas estarei aqui junto com vocês, agradecendo também aquele que nos assiste à noite. E continue acompanhando a programação aqui da GTV, a emissora que foi construída para você, percebendo a necessidade de a gente trazer oportunidades, programas que possam evoluir a sua mente de algo positivo. Então, quando você assiste a nossa programação, você sabe que aquele programa ele foi desenvolvido especialmente para que você se sinta acolhido, porque cada pessoa é um ser humano em especial e um ser humano muito desejado e sonhado por Deus e por nós também. Então, você que está aí assistindo, você mesmo, pensa que é todo mundo, não é você. Você é muito importante e nosso trabalho foi construído para que você se sinta parte, para que você saiba que tudo isso é construído para que você possa buscar e ter mais qualidade de vida. Então, um beijo grande para todos que nos acompanham, para todos que vão vir a nos acompanhar e seguir aqui na programação da GTV com muito programa. E assista aqui através do nosso site www.agtv.com.br a programação e os horários dos programas para você assistir. Baixe o nosso aplicativo em todas as plataformas, celular, TVs Smart e também pelo computador, pelo nosso site. Um beijo grande e até quinta-feira com mais Jornal AG News para você. Beijo, fui! Thank you.